Bora, bora, vamos aquecer as turbinas, vamos começar mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de toda a prosperidade, toda a alegria que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 1 do segundo livro de Samuel, também chamado do segundo livro de Reis. Então sejam todos bem-vindos. E hoje vamos começar a leitura de mais um livro da nossa Bíblia Sagrada. Vamos ler e também comentar o livro de Samuel, o livro de Samuel. E do que trata este livro? Neste livro Samuel, ele fala exatamente da unção, de como Davi chegou ao poder, de como Davi foi ungido para ser o rei ali de Israel. Então vamos falar então da ascensão de Davi ao trono de Israel e também de como foi feito o seu reinado, de como Davi reinou ali sobre Israel, que no total Davi reinou por volta de 40 anos, sendo 7 anos ali em Judá e mais 33 anos sobre toda a Israel. Então Samuel ele fala exatamente nesse livro do reinado de Davi ali sobre todo o povo de Israel, sobre todo o reino de Israel. É exatamente disso que trata o segundo livro de Samuel. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para a vida de todas as pessoas. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, mais Deus vai estar nos ajudando. Então, você nos ajuda aí com seu like, com a sua inscrição aí no nosso comentário. Nós ajudamos as pessoas aqui com palavras de motivação, de alegria, de riqueza, de prosperidade, E com isso Deus vai ajudando a todos nós, pois quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado por Deus. Deus nunca é vencido em generosidade. Então, quanto mais generoso você for, mais Deus vai ser generoso com você. Por quê? Porque quando você é generoso com as pessoas, você está sempre dando um sinal ali de prosperidade, de abundância, de riqueza, Você sempre está passando o sentimento de que eu tenho para mim e também tenho para ajudar os meus irmãos, para ajudar as criaturas de Deus. Então, quanto mais você ajuda, mais Deus ajuda você também. Então, como já disse, vamos fazer a leitura. Vamos começar hoje a leitura do 10º livro aqui da nossa Bíblia Sagrada, chamado exatamente do segundo livro de Samuel, como queira também segundo livro de Reis, perfeito? Mas antes, pense nisso. Aquele que tem sentimentos de pobreza, aquele que possui sentimento de pobreza, mais pobreza ele vai atrair para a sua vida. Já aquele que tem sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dada. Você entendeu? Quanto maior o seu sentimento de pobreza, mais pobreza lhe será dada. E quanto maior o seu sentimento de riqueza, mais riqueza lhe será dada também. Portanto, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado, e aquele que tem lhe será dado. Você já deve ter ouvido falar ali da parábola dos merecimento, da parábola do merecimento, ou seja, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado, ou seja, aquele que não tem sentimento de riqueza, até o pouco que tem lhe será tirado, e será dado para aquele que tem os sentimentos de riqueza. Então, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado, A parábola dos talentos, Então, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado, e aquele que tem lhe será dado. Então, com essas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje. Vamos começar os nossos trabalhos de hoje. E para tanto, vamos usar aqui a nossa ferramenta de
trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é um manual de instruções, para a vida. E chegamos ao décimo livro aqui da nossa Bíblia Sagrada, chamado o segundo livro de Samuel, também chamado de segundo livro de Reis. E como já disse, esse livro trata exatamente da ascensão de Davi ao trono de Israel e como foi ali o seu governo, o seu reinado ali sobre o povo de Israel, sobre todo o tempo que Davi governou ali o povo de Israel, reinou sobre o povo de Israel, que durou 40 anos. No livro 9, no primeiro livro, né, de Samuel, no caso, nós falamos ali de Samuel, né, desde que a mãe de Samuel fez uma promessa, né, que se caso ela fez uma promessa para Deus, né, ela jurou para Deus que caso ela tivesse um filho homem, este filho seria um servo do Senhor desde o seu nascimento até a sua morte. E foi ali toda a vida de Samuel. Então no livro 9 nós falamos de Samuel, falamos da unção, né, de quando Saul foi ungido o primeiro rei. Por quê? Porque o povo de Israel queria ser governado por um rei, né? Eles não queriam mais ser governados por juízes, né? Por sacerdotes, né? Eles não queriam mais ser governados por Deus, né? Então eles queriam colocar um rei ali. E mesmo Deus advertindo aquele povo sobre todos os perigos todos os contratempos, né, que eles teriam ali caso eles fossem governados por um rei, mesmo assim aquele povo preferiu ser governado por um rei. E Saul foi ali o primeiro rei ali do povo de Israel, né? Saul foi colocado como sendo o primeiro rei sobre o povo de Israel. Mas Saul era um homem desobediente, um homem mal educado, um brutão, né, que era um homem muito violento, que não sabia se comunicar, não sabia falar, não tinha sabedoria. Então Deus se desagradou ali de Saul, e o Espírito de Deus que estava em Saul foi transmitido para Davi. E Davi, ainda um menino, ele foi ungido como sendo o sucessor, ou seja, aquele que iria suceder Saul no reino de Israel quando Saul viesse a morrer. Então Deus rasgou os laços que tinham ali com Saul, né? E o Espírito de Deus estava com Davi, porque Davi era um rapaz, mesmo sendo muito jovem, né? Mas era um rapaz bem educado, um rapaz de conhecimento, de sabedoria, que sabia chegar, sabia sair, sabia entrar, sabia sair de todos os lugares. E Davi, depois que ele derrotou ali o gigante Golias, mesmo ele sendo um menino, apenas com uma pedra e uma funda, a funda, para quem não sabe, é aquele lançador de pedra, né? Ele derrotou então o gigante Golias. Então Davi, ele se tornou um mito, se tornou um herói ali junto ao povo de Israel. E Saul ficou muito enciumado, com muitos ciúmes, com muita inveja e muito irado, né, com Davi. Por quê? Porque Davi era louvado ali por todo o povo de Israel, por todo o povo de Israel. Então Saul perseguiu Davi, e Saul tentou matar Davi diversas vezes, várias vezes, mas Davi, que teve Saul em suas mãos, esteve próximo ali para tirar a vida de Saul. Deus entregou a vida de Saul nas mãos de Davi, mas Davi não queria o mal contra Saul, não queria fazer nenhum mal a Saul, e Davi, mesmo tendo as oportunidades, não tirou a vida de Saul. O que fez Davi, né, por ser perseguido ali por Saul, fugir inclusive para as terras dos filisteus. Ele e todos os seus soldados, né, mais de 600 homens que estavam ali com ele, né, e todos os seus rebanhos, suas posses, suas famílias, suas esposas, seus filhos, todos foram levados então para a terra dos filisteus. E ali Davi habitou por aproximadamente 1 ano e 4 meses. E depois que Saul morreu, então, né, Davi vai ser empossado como, vai ascender ao trono de Israel. Mas antes, né, Davi, ele voltando ali de uma batalha, né, que ele fica sabendo ali que Saul havia sido morto. E é disso que nós vamos tratar agora na nossa leitura de hoje, né? Na nossa leitura de hoje nós vamos saber, nós vamos entender, né, e vamos ver qual vai ser, né, qual vai ser
o que Davi vai fazer no caso, né? O que Davi vai fazer no caso depois que ele ficou sabendo ali da morte de Saul, porque até então ele não sabia. Ele sabia que estava tendo uma batalha entre os filisteus e os israelitas, né? Mas ele não sabia qual era o desfecho, né? Porque ele mesmo teve que ir na sua própria batalha, porque quando ele é recusado ali no exército ali dos filisteus, ele foi recusado. Os príncipes dos filisteus não queriam a presença de Davi ali junto ao exército dos filisteus. Então, quando ele volta para casa, né, para a cidade de Ziclag, né, 3 dias de caminhada, né, de cavalgada, como queira, da onde estava o acampamento dos filisteus até a cidade de Ziclag, ele encontra ali a cidade totalmente destruída, totalmente queimada, e todas as mulheres e as crianças foram, no caso, capturadas, foram sequestradas ali pelos amalequitas, os amalequitas. Então Davi perseguiu aquela companhia, né, e destruiu, matou a todos e tomou todos os despojos e todas as mulheres e as crianças que haviam sido levadas ali pelos amalequitas, né? Então Davi vai para essa batalha e quando ele volta, 2 a 3 dias depois é que ele vai saber então da morte de Saul. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje. Então no capítulo 1, versículo 1 do segundo livro de Samuel diz assim: Ora, aconteceu que agora sabendo, né, que Saul já está morto, né, Saul já foi morto no último capítulo do livro de Samuel trata exatamente disso, da morte de Saul e também dos seus 3 filhos, né? Então, ora, aconteceu que depois da morte de Saul, quando Davi havia retornado do massacre dos amalequitas, Davi havia permanecido 2 dias em Ziclag. Então, 2 dias depois que Davi retornou ali da batalha que ele teve ali com os amalequitas para recuperar suas esposas e também para recuperar suas posses, né? Então Davi estava ali na cidade de Ziclag, né? E eis que vai surgir um homem que vai contar, que vai falar, vai anunciar para Davi que Saul, no caso, foi morto. Então, ora, aconteceu que depois da morte de Saul, quando Davi havia retornado do massacre dos amalequitas, e Davi havia permanecido 2 dias em Ziclag, sucedeu que no terceiro dia, eis que um homem saiu do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas, a terra sobre a sua cabeça. E assim foi que quando ele veio até Davi, caiu por terra e fez referências a Davi. Então aquele homem, aquele amalequita, né, que no caso aqui na história não conta o nome dele, só fala que ele é um amalequita, né? Então aquele homem, né, ele foi até Davi, ele procurou Davi para anunciar a morte, no caso, do rei Saul, né? E sucedeu que no terceiro dia, eis que o homem saiu do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, e assim foi que, quando ele veio até Davi, caiu por terra e fez reverência. E Davi disse a ele: De onde vens tu? E ele disse: Escapei do acampamento de Saul. Então aquele homem procurou Davi ali para anunciar a morte de Saul, né? E você vai entender aqui que aquele homem, né, ele sabendo que Saul era inimigo de Davi, ele quis então, no caso, se enaltecer, quis se engrandecer, e ele vai dizer para Davi que foi ele que tirou a vida de Saul, né? Porque ele achava que com isso, no caso, Davi iria enaltecê-lo, ele iria engrandecê-lo, iria lhe dar alguma recompensa pela morte de Saul, mas salvo, né? Mas grande engano daquele homem, pois o que vai acontecer com ele vai ser exatamente o contrário. Então, e Davi disse a ele: De onde vens tu? E ele disse: Escapei do acampamento de Saul. Então, aquele homem, Davi pergunta para aquele homem: De onde tu vens? Né? E ele fala: Eu escapei ali do acampamento de Saul. Saul que estava acampado em batalha contra os filisteus. E Davi disse a ele: Como isto se sucedeu? Rogo-te que me contes. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo também estão caídos e mortos. E Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos também. E Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos também. Então, quando Davi pergunta, né, o que sucedeu ali, né, com Saul, com seus filhos, né? Então ele disse ali, né, que
que o povo fugiu da batalha, ou seja, muitos israelitas fugiram da batalha e muitos foram mortos ali também, né? E Saul e Jonatas estão mortos. E Davi disse ao moço que falava: como sabes que Saul e o seu filho Jonatas estão mortos? Então Davi pergunta ali para ele, né, para aquele moço, né, como é que você sabe ali que Saul e seu filho Jonatas estão mortos? E o moço lhe fez saber e disse: quando apareci por acaso sobre o monte Gilboa, eis que Saul estava reclinado sobre a sua lança, e eis que as carruagens e os cavaleiros perseguiam implacavelmente. Então aquele moço ele diz, né, que quando ele apareceu ali por acaso no monte Gilboa, né, eis que Saul estava ali, né, estendido, né, sobre sua lança, né, e os cavaleiros, né, os perseguiam, os cavaleiros e as carruagens os perseguiam implacavelmente. Versículo 7: e quando ele olhou atrás dele, viu-me e me chamou, e eu respondi: aqui estou. Então ele diz ali, né, que Saul, quando ele viu ali Saul estava ali estendido sobre sua lança, né? Na verdade, Saul já estava morto, né? Saul já estava morto, né? Pois Saul pediu ali para que o seu escudeiro, né, aquele que guardava as armas de Saul, tirasse a vida de Saul, mas aquele rapaz, aquele homem não quis tirar a vida de Saul, pois ele sabia que Saul era um ungido de Deus e ele não tinha essa permissão para matar um ungido de Deus, né? Então ele já estava morto ali sobre a sua lança, mas esse homem ele quis se vangloriar, né? E o que vai acontecer com ele vai ser horripilante. E quando ele olhou atrás dele, viu-me e me chamou e respondi: aqui estou. Então ele está dizendo aí que quando Saul viu, né, Saul chamou por ele e ele disse: aqui estou. Versículo 8: ele me disse: quem és tu? E eu lhe respondi: eu sou um amalequita. Então Saul perguntou para aquele homem: quem és tu, né? E ele respondeu: eu sou um amalequita. E ele disse a mim novamente: põe-me de pé, rogo-te sobre mim e mata-me, porquanto a angústia me sobreveio, porque a minha vida ainda está toda em mim. Então Saul pede ali para que aquele homem o mate, né? Pois a vida dele, né, ainda estava sobre ele, né? Versículo 10: assim pus-me sobre ele e o matei, porque estava certo de que ele não conseguiria viver depois de ter caído. E tomei a coroa que estava sobre a sua cabeça e o bracelete que estava no seu braço, e o trouxe até aqui para o meu senhor. Então aquele homem diz que ele foi lá, né, e tirou a vida de Saul, né, e tomou a coroa e também o bracelete. E estes utensílios ele levou até Davi para provar a morte de Saul. Então aquele homem está dizendo que ele tirou a vida de Saul. Versículo 11: então Davi tomou as suas vestes e as rasgou, e do mesmo modo todos os homens que estavam com ele. Então Davi, né, quando teve a confirmação ali, né, da morte de Saul e também de Jonatas, ele rasgou as suas vestes, né, e todos os homens que estavam com ele fizeram a mesma coisa, né. E eles se lamentaram e choraram e jejuaram até o anoitecer, por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque havia caído a espada. Então eles choraram, né, e jejuaram, né, até o anoitecer, por Saul, por Jonatas e por todos os israelitas que haviam morrido ali naquela batalha, né. Versículo 13: e Davi disse ao moço que lhe contava: de onde és tu? E ele respondeu: eu sou filho de um estrangeiro, um amalequita. Então Davi novamente pergunta ali para aquele homem de onde ele é, né? De onde és tu, né? E aquele homem responde: eu sou o filho de um estrangeiro, eu sou um amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste estender a tua mão para destruir o ungido do Senhor? Então Davi pergunta ali para aquele homem, né? Como não temeste ter erguido a tua mão para destruir um que foi ungido pelo Senhor para ser rei em Israel? Lembrando que até Davi, mesmo Davi, né, quando teve a oportunidade de matar ali Saul, ele não quis fazer isso, pois ele dizia sempre para todos os seus soldados: quem é que vai se sentir inocente tendo tirado, né? Quem é que vai ser inocente tendo tirado a vida daquele que foi ungido por Deus, foi ungido pelo poderoso para ser o rei de Israel, né? Então ninguém podia colocar as mãos ali. Davi havia proibido
todos os seus soldados e colocaram a mão ali em Saul e também em Jonatas. Versículo 15, e Davi chamou um dos moços, então Davi chamou um dos seus soldados, né? E disse, vai perto e lança-te sobre ele, e ele o feriu de modo que ele morreu. Então Davi chamou um dos seus soldados e mandou que aquele soldado matasse aquele homem, né, que estava ali, que tinha tirado a vida de Saul, Então aquele soldado se lançou sobre aquele homem e matou aquele homem e ele morreu. E Davi disse a ele, o teu sangue esteja sobre a tua cabeça, porque a tua boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Então Davi diz para aquele homem, quando ele está ali morrendo, ele diz, né, a tua boca testificou contra ti, dizendo que eu matei o ungido do Senhor. Então Davi não aceitou ali aquele homem que foi ali para se vangloriar, para se enaltecer. Ele achava que Davi iria enaltecê-lo, né, por ele ter tirado a vida do seu inimigo Saul. E Davi lamentou com esta lamentação por Saul e por Jonatas, seu filho. Então aqui nós vamos ver agora, nos versículos seguintes, exatamente as lamentações que Davi fez ali, tanto para Saul quanto para Jonatas, o seu filho, né? Ele também lhes ordenou que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jazer, Então Davi diz, versículo 19, a beleza de Israel está morta sobre os teus lugares altos, como caíram os poderosos. Então a beleza de Israel está morta nos seus lugares altos. Ele está se referindo ao monte Gilboa, onde Saul foi morto ali pelos filisteus, né? Pois foi uma flecha, né? Foi uma flecha dos filisteus que atingiu primeiramente a Saul, e depois ele mesmo pegou a sua lança e fez a lança atravessar todo o corpo dele, porque ele não queria ser barbarizado ali pelos filisteus, por aqueles incircuncisos, como ele dizia. Então Davi está dizendo, a beleza de Israel está morta sobre os teus lugares altos, como caíram os poderosos. Não conteis isso em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se regozijem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não triunfem. Então Davi está pedindo ali para que não publiquem, não falem sobre a morte ali dos poderosos, ou seja, a morte dos filhos de Saul e também de Saul. Vós montes de Gilboa, que foi onde Saul morreu, não haja orvalho, nem haja chuva sobre vós, nem campos de ofertas, porque ali o escudo dos poderosos está jogado de modo vil, e o escudo de Saul, como se ele não tivesse sido ungido com óleo. Então ele está dizendo aí que Saul ele morreu como se fosse um qualquer e não um ungido do Senhor. Do sangue dos mortos, da gordura dos poderosos, o arco de Jonatas não voltava atrás, e a espada de Saul não retornava vazia. Versículo 23. Saul e Jonatas eram queridos e agradáveis nas suas vidas, e nas suas mortes não foram separados. Eles eram mais ágeis do que as águias, eram mais fortes do que os leões. Então Saul e Jonatas, o filho de Saul, que amou Davi, né, que a sua alma se ligou à alma de Davi desde o primeiro dia, né, que eles se encontraram, que eles se viram, né. Então Jonatas amava Davi, né, como mais do que a um irmão, né, pois a alma dos dois ali estavam ligadas, né? E Jonatas já havia declarado e já havia aceito, né, que ele não deveria ser o rei de Israel, mas sim Davi, e existia um acordo entre os dois, né, que caso um morresse, o outro não iria agredir, né, a parentela, os filhos, a família do outro, né? Caso Jonatas aqui foi o que morreu, então Davi vai dar proteção ali para toda a família de Jonatas. Mas se Davi tivesse morrido, então Jonatas iria garantir e dar segurança a toda a família de Davi. Versículo 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul,
que vos vestiu de escarlata, né? Com outros deleites, que colocava ornamentos de ouro sobre a vossa indumentária. Então Davi está dizendo aí, né, que Saul, né, ele garantia, né, sempre as coisas boas ali para as filhas de Israel. Todas as filhas de Israel eram tratadas com tudo que havia de melhor. Eram criadas com tudo que havia de melhor, pois Saul garantia todas as coisas boas ali para as filhas de Israel. Como caíram os poderosos em meio à batalha. Ó Jonatas, tu foste morto nos teus lugares altos. Então, ó Jonatas, tu fostes morto nos seus lugares altos. Estou angustiado por ti, meu irmão. Então, Davi dizendo ali para Jonatas, né? Essa é a celebração, né, que no caso Davi está fazendo ali pela morte de Jonatas, seu pai Saul e também por seus irmãos, né? Estou angustiado por ti. Então Davi ele ficou muito angustiado ali com a morte de Saul e também com a morte de Jonatas, ou seja, de todos os filhos ali, praticamente todos os filhos, só sobrou mesmo Isbosete, que era o quarto filho ali de Saul. Então Davi está dizendo aqui, ó Jonatas, estou angustiado por ti, meu irmão. Tu me fostes muito agradável, o teu amor para comigo foi maravilhoso, passando o amor de mulheres. Então, Jonatas amava Davi mais do que as mulheres, né? Era um amor que era maior do que o amor que se poderia ter por uma mulher, né? Então, Davi ficou muito angustiado ali quando ele ficou sabendo ali da morte de Jonatas. Versículo 27, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Como caíram os poderosos e as armas de guerra pereceram. Então, como caíram os poderosos e as armas de guerra pereceram. Este é o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Então, vocês percebam que aquele homem, né, que ele achava, né, que caso ele levasse a notícia da morte de Saul ali para Davi, e ele pudesse inventar essa mentira que ele que tinha tirado ali, no caso a vida de Saul, né? Então ele iria ser enaltecido ali por Davi, né? Pois ele havia livrado Davi do seu inimigo, mas foi exatamente o contrário. Davi ficou irado com o que ele fez e acabou Davi mandando um dos seus soldados tirar a vida daquele homem, né? Pois Davi ele respeitava muito a Saul, amava muito Saul e principalmente Jonatas. Então Davi ele de maneira nenhuma ele nunca quis fazer mal nenhum a Saul. E no livro 1 de Samuel, Davi deixa bem claro, né, que quem era ele, né, para tirar a vida daquele que foi ungido por Deus para reinar sobre Israel. Ele e também todos os seus soldados jamais iriam poder fazer qualquer coisa contra Saul, né, pois Deus deu a unção a Davi para fazer dele rei sobre Israel. E somente Deus iria poder tirar a vida de Saul, né? Fosse através da velhice, fosse através de alguma doença, né, que ele fosse cometido, ou fosse em batalha. Mas ele mesmo, Davi, mesmo sabendo que Saul queria matá-lo, que Saul queria tirar a vida dele, e por diversas vezes Davi teve a oportunidade, teve a vida de Saul ali nas mãos dele, mas Davi jamais quis fazer mal nenhum a Saul. Então, Davi, sabendo disso, quando Davi agindo dessa maneira, quando ele ficou sabendo ali da morte de Saul, da morte de Jonatas, dos filhos de Saul, e ele e aquele moço, aquele homem, dizendo ali para Davi que, no caso, ele tinha tirado a vida de Saul, então aquilo ali deixou Davi irado demais e de pronto, né, quando aquele homem, quando aquele moço, quando aquele amalequita falou, respondeu todas as questões ali que Davi perguntou para ele, então ele de pronto mandou um soldado tirar a vida daquele homem, e assim ele disse: a tua boca testificou contra você, quando você disse, né, eu matei o ungido do Senhor. E eu não tinha permitido que ninguém matasse aquele que foi ungido por Deus para reinar o povo, para ser rei ali do povo de Israel. Então foi essa, e assim terminamos a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 1 do primeiro, aliás, do segundo livro de Samuel. Capítulo 1 do segundo livro de Samuel.
Nosso trabalho é sempre levar uma mensagem de sabedoria, de riqueza, de paz espiritual, de motivação, de alegria, de prosperidade e sabedoria para todas as pessoas. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Estamos começando a leitura de mais um livro aqui da nossa Bíblia Sagrada, do nosso Manual de Instruções para a Vida. Então, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu comentário, tudo nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!